E aí, pelicanos, tranquilo? Bom, mais um episódio aí do Let's Dance Podcast. Só antes, um pequeno recado aí que o Gilson pediu para passar para vocês. Vai ter um link aqui na descrição. Ajudem o Gilson aí, o Ivan, o pessoal do Let's Dance Podcast na plataforma, o FN Network. Eles precisam ter visualização lá. Então, assim, clica nesse link da descrição aí que vai abrir aqui. E aí você dá o play, deixa uns segundinhos, ou você vem aqui e põe baixar. Beleza? Vem aqui em cima nessa setinha aqui, ó, e dá um baixar aqui para contabilizar aí para eles mais visualização aqui e eles ganharam uma moral aí na plataforma, beleza? Então fica aí com o episódio que tá muito bom e até a próxima. Valeu. And a good move. It'll be Zion on the hammer. Metu doesn't know it hit him there. Up against O'Neal. They'll get it to Brandon. Brandon with 2 on the clock for the win. Yes, got it! 2/10 of a second to go. Let's dance. Olá, Nação Pelicana! Estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast, o podcast brasileiro que cobre a sua franquia favorita, o New Orleans Pelicans. Então hoje estamos no episódio 36. Já estamos falando de temporada, gente. No último, estava falando da pré-temporada, que a gente imaginava que a gente pudesse começar bem, né? Mas assim, até dando um spoiler para vocês, eu até acertei meu prognóstico. Então, quem assistiu, ou no caso, quem ouviu, né? O último episódio sabe quando que foi meu prognóstico, né? Então, assim, eu preferia estar errado, mas tudo bem, faz parte. Importante que começamos bem essa temporada. Então, pessoal, para hoje, né? A gente vai fazer aí um review, né, desses primeiros 6 jogos aí da temporada e falar um pouquinho aí do quais foram os destaques do time, o que a gente viu de diferente, viu de evolução, viu de... até fico triste de falar disso, mas de falar de lesão, né, a gente sofreu com lesão. Vamos fazer um prognóstico aí, né, dos próximos 6 jogos aí. E também falar um pouco do nosso Lakers, né? Que é uma franquia aí que tem dado muita alegria pra gente nos últimos tempos, né? Mas para isso, né? Era pra gente estar com a equipe completa. Mas se a gente tivesse com a equipe completa, não era Pelicans, né? Vocês estão vendo aí tudo o que aconteceu com a nossa franquia. O nosso amigo Ivan não vai participar, porque ele ficou preso aí na manifestação pós-eleição dos caminhoneiros. Ele ficou retido, não tá conseguindo sair dentro de casa, né? Até estão dizendo que colocaram fogo na frente da casa dele, mas eu não sei se é o fogo da manifestação ou é do churrasco. Então, né, já que o Ivan tá aqui, mas quem tá aqui é o Rafa. Fala, Rafa, fala pra galera aí como é que você tá, fala como é que foi esse período de inatividade, né? E como que você se preparou aí pra temporada. Fala, Gilson, fala, moçada. O Ivan mesmo, ele ficou preso mesmo. Ele falou que essa crise aí, né, esses caminhoneiros aí, bloqueando as estradas aí, deu uma atrapalhada aí na hora de comprar o carvão pro churrasco aí, que tá meio em falta, não estão entregando, né? Então, você vê que a situação tá crítica, né, pro cidadão normal. Mas, brincadeiras à parte, Pelicans tá me surpreendendo, né? Nós vamos falar bastante disso daí também. O Lakers não tá me surpreendendo. Nosso time da D-League aí, né? Tá desenvolvendo os próximos talentos do Pelicans aí. Tá exatamente como a gente sonhou, né? E que mais? A gente, inclusive, dá uma pulada lá no Fambonanet, vocês vão gostar. Esse daí vocês vão gostar. Lá no Fambonanet tem o nosso podcast, claro, né? Tem vários outros, tem de NFL também, aí o Saints também tá dando umas rateadas aí, né? O Ivan não tá muito feliz com o Saints, eu acredito, mas o Pelicans parece estar compensando. O último podcast do Lakers, lá no Fambonanet, olha o título. Raiva e Westbrook são sinônimos. Então você vai pegando que o clima aí é um bom clima aí de guerra civil no Lakers aí. Eu tô muito triste, vocês devem imaginar, né?
chateadão porque meu Pelicans tá 4-2. E o Lakers aí, pô, os caras comemoraram que nem o Patrick Beverley, né? A primeira vitória deles na temporada. Então, dá uma passada lá no Fambonanet, muito legal aí. Se alimentar das lágrimas do Lakers aí. Se estiverem aí com crise de abastecimento, dá pra beber lágrima de torcedor do Lakers aí à vontade. Isso aí tá sobrando. Estão entregando em casa, tá super tranquilo. E também, confere o nosso podcast lá no YouTube também, no Pelicanos Brasil. Fora isso, eu acho que a gente tem bastante coisa positiva, né? Finalmente, para falar do Pelicans, né, Gilson? Caramba, o Rafa tá mais afiado que o Trey Murphy na transição. Eu nem precisei perguntar sobre Jabá, ele já falou de onde encontrar a gente, de onde escutar a gente, onde ver os vídeos, de onde fica o podcast. Cara, eu fiquei até emocionado aqui. Até caiu a ligação, tive que voltar de novo, porque eu não acreditei. Então, gente, onde vocês vão nos encontrar é lá no Fambonanet, como o Rafa falou, aproveitem, né, e vejam as outras franquias, e lá no Pelicanos do Brasil, né, então dê, por favor, a sua audiência, né, pra gente, né, eu tô implorando aqui, mas é por uma boa causa. Tá bom, gente? Então vamos para nossa pauta? Então, pessoal, vamos fazer um review aí dos 6 primeiros jogos, né? Quando eu gravei o episódio 35, né, eu tinha feito um review, uma previsão aí para os 5 primeiros jogos, né? Então, eu tinha feito um chute aí de 3 vitórias e 2 derrotas. E por incrível que pareça, eu acertei, né? Eu só errei os jogos aí que a gente ganhou ou perdeu, né? No caso, foi só uma inversão aí de 2 jogos aí, mas o resultado foi o mesmo. E, né, a gente teve um último jogo aí contra o Clippers, né? Que a gente ia gravar ainda tudo dos jogos, né? Até o Suns para fechar 5 jogos, mas quando a gente acabou perdendo aí o timing pela agenda, pelas eleições e tudo mais, né? A gente está gravando aqui no dia do Saints, né? No dia de Todos os Santos aqui, na véspera do nosso feriado. Então já deu para a gente também pegar o jogo do Clippers. Então, pessoal, fazendo um review aqui para vocês, né? No primeiro jogo aí jogamos contra o Nets, né? Na casa deles. Realmente foi até uma surpresa, né? A forma como o time se posicionou jogando fora de casa, utilizando muito, né? O ataque à cesta, né? Explorando muito principalmente o Duran e os bigs, né? Do Nets, né? Então o time foi muito efetivo, né? No garrafão, fez uma ótima defesa, conseguiu aí reduzir o volume aí do Kyrie e do Duran, né? Então a gente conseguiu aí reduzir a produção deles, né? O nosso amigo Ben Simmons, né? Não vou falar muito dele, porque senão o Rafa vai ficar meio chateado comigo, né? Também não foi aquilo que a gente esperava, mas também depois de uma temporada sem jogar, né? Então a gente conseguiu ganhar, né? Por 130-108, né? Foi uma vitória que chamou bastante atenção da mídia pela forma como que foi, né? No segundo jogo, jogamos contra o Hornets também, fora de casa. E foi um jogo assim também que a gente imaginou que fosse mais fácil, né? Mas o Hornets agora com um novo head coach mais defensivo, né? Então o time procurou fazer uma estratégia mais voltada assim para que o Zion não tivesse facilidade, né? Atacando o garrafão, né? Então congestionando bastante o garrafão, não deixando muito espaço, né? Então no começo do jogo foi um pouco complicado, né, para ele entrar no jogo, né? Inclusive, né, até o meu filho queria fazer uma bet, essa Rafa. Ele perguntou assim: será que o Zion faz mais de 24 pontos? Eu falei: acho que faz, né? Aí eu fiz um menino perder R$50, Rafa. Triste isso, né? E fez só. Infelizmente não foi dessa vez, né? Foi uma boa lição aí, né? Já de como administrar a mesada, né? Pois é, cara. Eu falei assim: não, vai que é quase certo, né? E aí ele começou muito mal aí, não conseguindo pontuar, ficando muito frustrado, né? Mas mesmo assim o time conseguiu ganhar, né? Por 120-111.
Depois fez a estreia, né, em casa, jogando contra o Utah, que ninguém imaginava, né, o que seria esse Utah Jazz aí depois de implodir, né, mandando Gobert e Mitchell, né, para outras franquias, né, e pegando um monte de, vamos dizer assim, salários, mas que na verdade vieram bons jogadores, né, bons role players, né, principalmente o Lauri Markkanen, né, que jogou muito bem, o Kelly Olynyk, né, que eu acho que se estivesse nos Pelicans, eu acho que também faria um bom papel, né, mas eu vou deixar isso pro Rafa aí, que ele conhece mais de Kelly Olynyk do que eu, né? E também o Jordan Clarkson, que parece que tá querendo vir para cá, né, mostrando aí o que ele pode aprontar aí, né, pontuando de tudo que é jeito, mas sendo fominha como sempre, né. Então o jogo foi muito, muito duro, né, pro time, né, conseguiu no final empatar, né, ir para a prorrogação, mas infelizmente, né, como o próprio o técnico do Jazz comentou, né, ele deixou a bola na mão do Kelly Olynyk e ele decidiu, né, fez mágica. Mas foi uma derrota muito frustrante, né, pra gente, e o pior, né, que o Ingram sofreu aí uma concussão, né, que fez com que ele ficasse fora da partida desde então, né, são mais de 3 jogos aí sem o Ingram. O Zion também, né, foi fazer uma enterrada ali, o Clarkson acabou chegando por trás para dar um toco, né, foi na bola realmente, mas teve um desequilíbrio do cara no ar, com mais de quase 130 quilos, para você cair no chão realmente é complicado, né, então ele também ficou fora aí, depois que teve essa queda, né, o Willie Green resolveu dar uma poupada nele. E o Herb, né, que também acabou até terminando o jogo, mas teve uma hiperextensão do joelho, né, também numa jogada com o nosso querido Kelly Olynyk, né. Então, desde então, né, o Herb e o Ingram estão fora. O Zion voltou no jogo contra o Clippers, que eu vou falar um pouco mais na frente. Depois a gente teve mais um jogo aí em casa contra o Dallas, né? Esse jogo realmente a gente imaginava aí que ia ser complicado, né? Porque a gente estava sem esses 3 jogadores, mas o Willie Green conseguiu, né, fazer uma boa defesa, manter o time bem competitivo, né? Conseguiu fazer algumas runs, mas também quando o Luka voltava, o time começava a encostar, né? Mas gostei bastante da forma também como o time começou a se definir, né, que realmente deixar alguns jogadores chutarem livre, né, como foi o caso do Red Bullock, que chuta como se fosse uma régua escolar, né, ele não tem arco, o arremesso dele, ou cai ou dá bico, então isso meio que ajudou aí também nas escolhas, mas mesmo assim o Dallas ainda teve uma chance de ganhar no final, com o step back do Luka, né, mas infelizmente, ou para eles, né, infelizmente pra gente, ele acabou errando, mas também ele estava chutando muito mal de longe, né? Acho que, se eu não me engano, ele estava 6 quando ele foi tentar essa bola aí do Game Winner. Daí, né, fomos para Phoenix, né? Em Phoenix a gente realmente também com todos esses desfalques, né? E o CJ muito bem marcado pelo Bridges. Ficou meio difícil aí depois do segundo quarto, né? Que aí o Phoenix estava com uma rotação um pouco melhor, né? Então conseguiu tirar a vantagem que a gente tinha no primeiro quarto, e daí basicamente depois do terceiro quarto foi só administrando o jogo até o final, né? Então realmente não tinha muito o que fazer, mas era uma derrota que, mediante todo o cenário que a gente tinha, a gente já esperava. E o último jogo contra o Clippers, né, fechando já o mês de outubro, né, a gente teve um primeiro quarto aí meio, vamos dizer assim, um pouco mais difícil, com o Clippers conseguindo imprimir uma boa defesa, acertando as bolas, mas aí a partir do segundo quarto, né, que já teve o retorno do Zion, então o Willie Green resolveu liberar um pouco o point Zion, né, que é algo que a gente não tinha visto nos outros jogos, então ele conseguiu criar bastante aí para o time, e a partir do terceiro quarto aí o time começou a engrenar e limitou o Clippers a 39 pontos no segundo tempo. Então realmente o time conseguiu fazer uma boa defesa, fazendo com que o Clippers, né, ficasse 4 jogos sem vitória. E o que eu gostei bastante desse jogo aí foi realmente a consistência do time, né, apesar de não estar com o time completo, mas que também
se aproveitou muito da gravidade do Zion, né? Ele já conseguindo criar, terminando com 7 assistências, né? Que a gente espera que fique próximo disso, né? A produção dele, porque ele consegue criar bastante para os companheiros. Então, gente, fazendo esse resumão todo aí, né? Desses jogos. Rafa, o que você achou aí, né? Não precisa comentar todos, mas o que chamou mais a atenção de você, né? Tanto positivamente quanto negativamente, né? Algum jogador que você esperava mais ou menos, a formação do time. Dá uma geral pra gente aí. Bom, para variar, você fez um baita de um resumo aí, né? Não sei se eu tenho muito mais para acrescentar, mas eu acho que eu vou tentar jogar umas granadas aí pro teu lado aí, ver o que você joga de volta aqui para mim. A primeira e eu quero saber a tua opinião, beleza, Gilson? É um jogo rápido aí, pode ser? Eu acho que com o Zion, eu acho que inclusive, né, era a intenção do Griffin, eu acho que com o Zion, o Devontae, na verdade, é um cara jogável. Claro que não dá pra jogar 28 minutos o cara, porque ele é do tamanho de um anão ali, né? Um anão de salto alto, é mais alto que ele. Mas com toda essa gravidade que você citou aí do Zion aí, né? A gente viu principalmente aí quando a bola tá na mão do Zion, né? Que espero que o Willie Green comece a usar o Point Zion um pouco mais, né? A gente viu muita movimentação de bola e bastante oportunidade de arremesso pro Devontae, ele ter matado as bolinhas dele, né? Então, primeira coisa aí, jogo rápido mesmo. Você acha que o Devontae, com o Zion de volta, você acha que ele consegue cavar aí uns 10 minutinhos por jogo aí, ou você acha que a nossa rotação não precisa muito dele? Beleza, Rafa. Olha, eu não esperava esse Devontae aleatório. Chega quase que eu caí aqui da cadeira aqui, cara, porque eu não esperava isso. Nem eu também, viu? Mas assim, ó, vamos lá. Então o Devontae, ele tá matando aí 2 bolas de 3 com um aproveitamento de 46%. Né? O tempo que ele tem jogado caiu, né? Ele tá jogando um pouco mais de 20 minutos aí. Então, se ele continuar matando essas bolas, e um ponto que eu não sei se você percebeu, né, que ele tem se esforçado bastante defensivamente, né, deu um toco lá no cara que tem 2,16 m, conseguiu pegar umas faltas de ataque, conseguiu cortar umas bolas aí, então, cara, pelo menos ele tá se esforçando, né, então, para um jogador que a gente já tava contando para fazer uma troca, eu acho que jogando junto com o Zion, mas não com o CJ, né? Eu acho que talvez ou com o José ou com o Daniels, eu acho que ele ainda pode ser bastante produtivo, né? Com certeza, concordo. Concordo muito na parte da defesa também. Eu fiquei absolutamente surpreso no jogo contra o Jazz, se eu não me engano. Ele foi apitado numa falta ali que eu como ex-jogador assim, eu bateria no peito, eu falei, essa é minha mesmo, eu que fiz mesmo. Ele tava tentando tomar a frente do Markkanen. E assim, né, que nem você falou, ele deu um toco. eu fiquei espantado de ver assim, ele primeiro se esforçando e segundo dele, de fato, brigando ali no corpo mesmo, ali tomando a frente do Markkanen mesmo, que não é um cara pequeno, né, ele não é exatamente o Zion, mas o rapaz é grande, né? Então, eu fiquei espantado com o esforço e me deixou um pouco puto também, porque ele sabe o que ele tem que fazer, ele não fazia porque ele não queria, né? Mas já é uma evolução, né? Não vamos, tá 4-2 o time, aí a gente tá numa nota mais legal aí. Outra coisa que essa daqui eu quero saber tua opinião mesmo, porque essa daqui eu acho que é cabeluda. Você acha que com essa lesão do Herb e o Triga, o cara tá com lança-chamas na mão, né? Não tá com 5 dedos, ele tá com lança-chamas na mão, né? Matando tudo, jogando pra caramba. Você acha que o Triga vai roubar a vaga de titular do Herb? Ou você acha que o Willie Green vai se manter fiel ao Herb? Mesmo o Herb não tendo começado muito bem, os jogos que ele jogou ele não tava tão bem ofensivamente, defensivamente ele é monstrão, né? Mas você acha que o Trey Murphy rouba essa vaga de titular do Herb ou não? Cara, por acaso foi o Manu que mandou tu fazer essa pergunta?
Pior que não, eu não tinha visto não, mas agora eu tô um pouco preocupado. Manu, um abraço, cara. Abraço, Manu. Cara, essa pergunta aí, ela é um pouco capciosa, né? Mas assim, né? Pelo que a gente vê do Trae, né? Ele tem mostrado... a gente vai falar aqui ofensivamente dele, mas defensivamente, que ele tá conseguindo fazer as trocas praticamente nas 5 posições, né? Então, isso aí é algo que é extremamente importante para você deixar um Ingram, deixar um CJ, deixar junto com o Zion, né? Porque esse cara vai conseguir fazer a cobertura e as rotações certas. Nesse momento, eu acho que se o Herb tiver melhor, é o Herb, porque como você sabe, né, a experiência, né, no cara que jogou 4 anos no college, ano passado como o que mostrou mais maturidade, né, atleticismo também fora de série, e ele consegue marcar também mais os armadores, né? Então isso eu acho que nesse momento não deve acontecer. Mas já que você falou do Trigger, né? Então o que chamou muita atenção é realmente a produção dele, né? Quando a gente vê os jogos sem avaliar as estatísticas, né? A gente acha que ele tá fazendo 10 pontos, tá matando uma bola, 2 bolas. Mas quando você abre aqui realmente as stats, até pela questão da lesão realmente do Ingram, né? E do próprio Herb, né? Ele tem jogado uma média de mais de 30 minutos, então ele tá jogando realmente o tempo de um titular, né? Tem matado 3.2 bolas, chutando 54% de bola de 3, né? E fora isso, né? Os rebotes, ele tem pego 6 rebotes por partida. Então isso, né? Durante o jogo, quando você tá fazendo o eye test, né? Vendo o jogo, vendo o que ele tá aprontando, se ele não estiver matando a bola, como foi nesse último jogo contra o Clippers, né? Mas e o que ele tá fazendo? Ele tá correndo lá para pegar rebote, ele tá tentando defender, ele tá tentando realmente buscar o espaço dele, né? E então, assim, até te devolvendo, né? Isso daí, na época do draft dele, né? Quando teve aquela troca do Steven Adams, aí você até falou, né? Pô, quem que vai querer uma escolha 17ª? Que vai virar? E depois de 2 temporadas parece que o cara deu salto, né? Então, nesse momento eu acho pouco provável realmente ele ficar na frente do Herb, mas ele tem muito potencial aí para ser aquele big, né? Para fazer o stretch 4 ou o stretch 5, dependendo das formações aí que o Willie for precisar durante as partidas. Verdade. Graças a Deus, eu dei uma queimadinha de língua com o Herb. Com o Herb já não tinha expectativa nenhuma, então essa daí me botou fogo no corpo inteiro, né? Mas com o Trae eu dei uma queimadinha de língua, que bom, né? Mas eu, particularmente, eu acho que o caminho que o Willie deveria escolher, que eu acho que vai acabar ao longo da temporada escolhendo, é que ele vai usar meio que um comitê ali entre Herb e Trae, no sentido de que ele vai começar, eu concordo com você, eu acho que ele vai começar com o Trae, com o Herb. Eu acho que ele confia no Herb pela experiência do ano passado, que nem você falou, por tudo que você falou, eu concordo 100%, mas eu acho que fechar jogos, eu acho que principalmente se o Pelicans estiver mais vamos dizer assim, com o ataque fluindo mesmo, com o ataque rolando, se o Pelicans estiver assim, não, a gente só precisa executar no ataque para vencer o jogo, eu acho que ele vai com o Trae. Agora, se a gente precisar de stops, né, se a gente precisar parar o outro time para ganhar o jogo, eu acho que ele vai com o Herb, mas eu acho que tem uma duvidazinha na cabeça do Willie, vai começar a pintar aí de quem que ele vai fechar o último quarto. E pode ser que nessa sequenciazinha aí o Trae tenha pego uma confiança e tenha ganhado uns pontinhos com o chefe aí, e talvez ele comece a fechar jogos aí mesmo com o Herb saudável, que é uma baita de uma dúvida, né? Assim, é um luxo a gente ter esse tipo de, entre aspas, problema, né? A gente tem que escolher um cara nível defensor do ano ou um dos melhores arremessadores da NBA para fechar o jogo, né? Então é o tipo de dúvida que talvez a gente não esteja nem acostumado como torcedor do Pelicans, né? De ter. Então eu vou te devolver com um roubo aqui. O que você tem achado do Alvarado, cara? Ele tem jogado aí 21 minutos, né? Então
é mais do que realmente ele jogou no ano passado, né? A produção dele melhorou um pouco, tá com quase 8 pontos por jogo e tá chutando 36% para 3, né? E o que tá chamando a atenção até um pouco negativo, que é que as roubadas de bola dele tem diminuído. Eu acho que o efeito GTA tem diminuído um pouco, mas ele tem se mostrado um backup bem sólido, né, pro time, né? Mas e aí, o que tu tem achado dele, hein? Pô, eu tenho gostado. Tenho gostado de como o jogo dele evoluiu, principalmente no playmaking. Eu acho que ele pode não estar distribuindo assistências, que nem louco, mas o eye test, que nem você falou, né? Quando você tá assistindo o jogo ali, você percebe que ele tá bem mais calmo, ele tá no controle da situação, ele tá, de fato, jogando como um armador mesmo. Então, eu acho que para mim essa é a maior evolução que ele fez nessa pré-temporada aí, nessa intertemporada. E é muito bem-vinda, porque o Pelicans está indo, né, armador por comitê de novo, né? Vamos jogar todo mundo que tem capacidade de criar jogadas, e a gente não tem um armador de fato, né? O CJ, mas o CJ é um baita do score, então a gente espera, né? Ele tem até surpreendido a gente com o playmaking dele, mas ele é na raiz mesmo um scorer, que é, de novo, né, uma cereja no topo do bolo aí pra gente. Mas eu acho que ele com o CJ não é exatamente a melhor combinação, porque a gente fica bem precário no rebote, apesar dele cobrir muitas das falhas do CJ na defesa, ainda falta um pouco no rebote. Mas eu acho que isso daí é por necessidade, não por opção. Por quê? Porque eu acho que a line-up com o CJ e o Herb, como os dois guards ali, como os dois caras de perímetro ali, eu acho que funciona muito bem, como o Herb tá machucado, né? Eu acho que o Willie tá meio que sendo obrigado a jogar o Alvarado com o CJ. Então, eu acho que assim que o Herb voltar, o CJ voltando a jogar com o Herb contra segundas unidades e tal, quando o Ingram tá fora do jogo, né? Zion, CJ, Alvarado, sei lá, Larry Nance, Trey, por exemplo, junto com o Herb, né? Eu acho que é o caminho aí. Eu não gosto de dois caras pequenos, dois caras que não têm altura e não são historicamente bons reboteiros. Eu não gosto deles juntos, mas eu acho que a evolução do Alvarado como playmaker é uma coisa para vocês ficarem de olho aí. O quanto que ele, principalmente ele desenvolveu bastante essa jogadinha dele, onde ele, mesmo depois do corta-luz, ele vai lá, ele ataca o Big, mas ele não finaliza. Ele dá a volta no garrafão e ele procura o Big cortando para cesta. Não tá, ele procura um arremessador. Não tá, ele reseta, roda o ataque de novo. Isso daí é uma baita evolução que ele não tinha no passado, era tudo 200 km por hora. Então, eu acho que é só essa evoluçãozinha do Alvarado aí, é um baita de um passo e uma coisa que o Pelicans precisava desesperadamente, ainda mais porque o Dyson tem 19 anos, né? Então tem um caminhozinho aí, um chãozinho ainda, até ele se estabelecer e entender como funciona o time e os ataques da NBA, né? Antes que tu jogue a pedra aí, né, que eu tô achando que é a maior sacanagem que tu vai fazer comigo, com essa próxima pergunta, um ponto aí que você falou, né, esse comitê aí, né, por posição, né, realmente os minutos, né, na rotação de armador, elas estão bem, vamos dizer assim, estão bem divididas, né, então com Alvarado, Devonte, né, até o Dyson entrando um pouco nessa rotação, né? Só realmente quem tá jogando muito, acho que mais por necessidade é o CJ, mas essa rotação aí e também a rotação de alas, né, com o Trey, o Herb, né, quando voltar, o próprio Ingram, eu acho que deve ficar tudo muito próximo, sabe? Os titulares jogando algo em torno de 30, 32 minutos e essa segunda second line, né, que eles estão chamando aí, ficar nessa faixa entre 20 e 20 e poucos minutos, que realmente, normalmente a gente espera ter um sexto homem, né, para pegar esses minutos aí, mas pelo que a gente está vendo, não vai ter essa figura, né, não vai ser esse cara que vai puxar a pontuação, né, muito provavelmente vai ficar aí sempre um titular, né, com esses reservas, né, e daí a gente vai ter várias rotações aí bem interessantes, né. Então pode jogar aí a bomba, por favor.
Não, sim, até interessante o que você falou. Podem prestar atenção que, pelo menos nesse início de temporada aí, quando o Ingram voltar, né? Porque agora tá tudo cagado a rotação, mas o que o Willie tava fazendo, que eu gostei bastante, realmente eu achei que foi meio fora da caixinha, eu não esperava isso, mas eu gostei, porque tá dando resultado, vocês podem olhar no plus minus, tá dando resultado mesmo. Ele tá meio que amarrando o CJ e o Zion. Ou seja, no primeiro tempo, né, no primeiro quarto, desculpa. No primeiro quarto, quando ele substitui, geralmente ele substitui o CJ e o Zion e deixa o Ingram rodando uma segunda unidade. Depois ele senta o Ingram e volta juntos, o CJ e o Zion. E aí deixa eles rodando junto com mais 3 reservas. E ele volta o Ingram com mais 4 reservas. Então ele tá amarrando o CJ e o Ingram, que era uma coisa que eu não esperava, porque na minha visão era um line-up fraco defensivamente e de rebotes, mas o Zion tem melhorado como reboteiro, não muito na defesa, mas como reboteiro ele tem melhorado essa temporada, então eu acho que quando o Ingram voltar, eu acho que vai ser interessante de ver como que essa line-up, e como que os times vão lidar com essa line-up, né? Porque começa o time titular é o Avalanche, né? Um baita de um time aí, o Plus Minus também mostra que é uma das melhores lineups da NBA, esse time titular do Pelicans. E aí ele senta, né? CJ e Zion, o outro time pensa, vou respirar, mas aí é a hora do Ingram tomar conta. Aí a hora que o Ingram senta... Não esqueça do Valanciunas. Verdade, Valanciunas também, que ele tá ali fazendo papel de quarto, né? Na escala ali, mas foi o jogo contra o Hornets que ele meteu 30 pontinhos ali. Foi, né? Sim, então, sim. quando precisa do número dele ali, ele tá mais do que pronto para entregar também, o que é um luxo pro Pelicans, né? Ter um 5 que joga 28 minutos por jogo, mas tem a capacidade de, quando precisar, dominar um jogo. E aí, quando outro time pensa que, agora finalmente o Ingram saiu aqui, o cara tá torturando a gente, volta CJ e Zion pra continuar torturando o outro time. Então eu gostei bastante, eu não pensei nisso. Deixa eu só, assim, era a tua vez, mas eu vou fazer que nem o time titular do Pelicans aqui, eu vou amassar. Nessa rotação aí que tu falou, né, que temos o CJ e o Zion, tem uma peça, na verdade, que esse camaradinho aqui, ele acaba alinhavando aí basicamente várias formações, né? Que foi o contrapeso da troca do CJ, né? Que se chama Larry Nance Jr. Então, esse cara, ele, quando a gente precisa que a gente saia o Valanciunas, principalmente quando a gente tá pegando times que jogam no small ball, que ele está sendo muito explorado, né? Que entra o Larry Nance, ele consegue dar essa versatilidade, né? Então, jogando com o Zion, jogando com o CJ, ele consegue, né, dar realmente essa versatilidade para que o time não fique muito explorável, né? Então, assim, se você ver a estatística dele, até que os números dele não chamam muita atenção, né? A gente está falando de 8 pontos, 4.8 rebotes em 20 minutos, né? Mas o que ele faz que não entra na statline é algo aí que, cara, eu que gosto de ser esse cara que carrega o piano, assim, é algo que é um show à parte. Você vê esse cara jogando, criando, cortando para cesta, fazendo bloqueios, né, fazendo handoff, quando precisa, né, matando 40% de bola de 3, né? Então é uma peça aí que a gente pode dizer que a gente tem um luxo de ter um jogador desse que acaba fazendo com que todo o resto do time rode, né? Um glue guy desse daí. Então, o que tu tem achado do Larry Nance junto, somente com essas formações que na teoria seriam mais fracas defensivamente? Muito bem apontado, porque ele é meio que o canivete suíço do time, né? Ele joga 5, ele mata a bola de 3, ele pega rebote e podem prestar atenção o quanto que ele comunica na defesa. Isso daí é uma coisa que é super underrated, né? É subapreciada, mas é fundamental para qualquer time que quer ter uma defesa boa. Você precisa, principalmente dos bigs, né? Eles são os últimos caras mais próximos do garrafão. Então, é meio que na defesa o papel dos bigs
de comunicar para o pessoal do perímetro quem que tá indo fazer corta-luz, quem que tá cortando, quem que tá ali com 2 jogadores no seu canto ali, porque alguém tá preso ali flutuando. Então, ele comunica pra caramba, ele não é super alto, mas ele é atlético, ele é móvel, e é um look totalmente diferente do Valanciunas, né? O Valanciunas é aquele cara gigante, forte, joga lá dentro, e ele tem o toque, né? Já o Larry Nance é o oposto, né? Ele é um pouco mais baixo, ele é super móvel, ele se mexe na defesa, que nem você falou, ele mata a bolinha de fora ali, ele contesta no ar, então eu acho que ele é super importante hoje pro Pelicans, tanto na defesa quanto no ataque, mas eu vejo ele principalmente na defesa como um cara muito importante, porque ele dá justamente essa versatilidade do Pelicans trocar qualquer pick and roll e não perder muita coisa. Ele dá essa versatilidade do Pelicans poder contestar arremessos de 3, sabendo que ele vai estar lá para pegar rebote lá embaixo. Então, foi para um contrapeso aí, a gente acabou saindo muito bem, né? Cada dia que passa aí, o Neil Walsh tá mais longe de um novo emprego aí. Porque essa troca aí realmente não sei se deu muito bom não pro Blazers não, viu? Beleza, vai lá, jogue só pedra aí. Eu acho que eu não tenho nem nenhum hot take aqui, nenhuma sapatada, mas eu queria te perguntar, antes de, eu não quero começar a falar de trades aqui, porque, pô, o time tá indo bem, né, tá parecendo, aí não pode, né, mas eu queria saber de você, Gilson, o que você tá achando aqui do nosso gostoso, do nosso maravilhoso sacanagem Marshall. Nos últimos 3 jogos, eu vou pegar 3 jogos que eu tenho que ajudar a causa aqui, né? Nos últimos 3 jogos, o sacanagem tá metendo singelos 17,7 pontos por jogo, chutando 57% de field goal. Isso aí não é de lance livre, não. É field goal, 57%. Tá matando 43% de 3. 78% de lance livre, pegando 5 rebotes, 3.3 assistências, 1 roubo de bola. É o plus-minus do cara nos últimos 3 jogos, mais 11. Sacanagem for Most Improved Player. O que você já mandou comprar seu uniforme do Nage? Como que tá o seu hype aí? Porque ele vem pra MIP. Ai, cara, eu vou até atualizar aqui do Basketball Reference aqui o apelido dele, né? Que é um sacanagem. Ai, cara, que uma... Aqui, maturinho aqui, filho, não tem nage. Cara, hein, Rafa, mas assim, foi totalmente inesperado, né? A rise dele aí, que a gente não esperava que isso fosse acontecer. Ele ia ser o cara lá do animador de banco, aquele cara lá que fica lá, tô aqui só pra entregar o Gatorade da galera. Mas depois do que ele fez com o Brandon Ingram, acertando aquele socão nele, deixando o cara 3 jogos sem jogada, ele tem mostrado aí realmente que ele merece uma vaga no time, né? Sempre que a gente compara, né, o resto do line-up, a gente vê, pô, o cara tá abaixo dos companheiros, né, em termos de produtividade, mas esses últimos 3 jogos aí tem mostrado que ele tem minutos, né, então vai ser difícil arranjar minutos para ele depois que todos voltarem, né, que a rotação dele tá com o Herb e tá com o Ingram, né, então esses minutos aí que ele tá jogando aí certamente vão cair, deve ficar abaixo de 15 minutos aí. Então é algo aí que foi uma grata surpresa, né, nessa situação que a gente enfrentou com o Ingram. Mas o que chama muita atenção nele não essa produtividade ofensiva, né, que isso aí realmente ninguém estava esperando, mas é essa vontade realmente que ele tem, né, que ele traz esse smoke, né, como o pessoal costuma falar, né, e daí ele sempre atacando a linha de passe, né, sempre consegue roubar alguma bolinha. Quando jogou contra o Luka, né, ele deu um calorzinho lá, né, não reduziu muito a produção dele, mas atrapalhou um pouco, né,
E ele tem umas jogadinhas assim que ele pega, faz um floater, corta pra cesta, né? Que às vezes o time tá todo marcado e a gente precisa de alguém que ataque a cesta. Então ele tem aproveitado muito, né, esse espaço que, principalmente pela gravidade do Zion e do CJ, acaba aparecendo. E o mais incrível é que realmente a bola de 3 dele começou a cair, né, como você falou, mas na temporada ele tem matado algo em torno de 37%. Então, cara, com 37%, pelo menos o marcador não vai pelo menos sair para tentar contestar. E algo que ele tem muito forte é esse close-out, né? Atacar o close-out, bater para dentro e sempre encontrar alguém livre, né, para fazer um passe. Então, é um jogador barato, né? Era algo que a gente não esperava ter na rotação, mas que o Williams sabe utilizar ele e é um cara de confiança, né? Então, eu acho que eu já até falei demais aqui, mas o cara realmente está merecendo esses minutos, né? Sim, com certeza. Eu vou falar o que o Naj é. Ele é o tipo de cara que você precisa na temporada regular. Ele é aquele cara que é tipo um band-aid humano. Onde apareceu um machucadinho ali, machucou apareceu um buraquinho ali, alguém perdeu um jogo ali para descansar, ele entra, ele vai dar o sangue, ele vai fazer, que nem você falou, ele vai atacar close-out, ele vai botar pressão no aro. Não é um cara que dá pra continuar jogando, que nem ele jogou nos últimos 3 jogos, 36 minutos por jogo, isso aí é insano. Eu tô preocupado com a minha sanidade, porque eu tô achando isso bom. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas de fato ele é um tipo de cara que todo time precisa na temporada regular. Ele é aquele cara lá que onde tiver um buraquinho no barco ali, ele vai lá e tampa. E ele tá fazendo isso agora, ele tá fazendo muito melhor do que a gente esperava, né? Mas é isso aí. Eu também tô completamente perplexo com ele, que inclusive eu acabei de ver que isso é insano, cara. Eu não tô... Que Matrix é essa? Ele tá com média de 2.3 rebotes ofensivos por jogo nos últimos 3 jogos. Ele tá... Eu não sei o que tá acontecendo mais, mas essa versão da Matrix é divertida. Gostaria de ficar nessa. Beleza. E pra fechar então todo esse review aí, né? Só trazendo um dado, eu até falei com o Rafa isso antes de começar aqui a gravar, que é algo acho que a gente nunca tinha visto recentemente. Eu acho que a última vez que a gente viu, Rafa, acho que foi em 2011, sei lá, quando o Monty Williams lá deu aquela arrancada com 8 vitórias e uma derrota, né? Naquela temporada lá que começou insanamente, que até o Willie Green estava no elenco, que o nosso offensive rating aí está em 117.5, que esses 6 primeiros jogos aí é o 4º melhor da liga. O defensive rating, ele é o 14º, né, com 111.1, e o net rating, né, que é a diferença entre o ataque e a defesa, né, ele está em 6.4, é o 5º melhor da liga, né? Então, além disso, o time em rebotes ofensivos é o 2º da liga, com 34.9%. Até o Rafa falou do Naj pegando 2.2 rebotes no ataque aí. E em total de percentual de rebote total é o 1º da liga, com 53.1%. Isso sem contar com o Ingram por 3 jogos e meio, o Herb Jones 3 jogos, o Zion 2 jogos, o Dyson Daniels 2 jogos e o Jackson Hayes sem jogar 2 jogos. Então, Rafa, fala aí pro pessoal qual a sensação que você tá tendo vendo essas estatísticas aí. Isso aí ela vai se manter? Você acha que vai cair? Ou realmente isso aí é um bom sinal aí pro resto da temporada? Olha, sinceramente, eu acho que o rebote ofensivo vai se manter sim, porque o Zion é um baita de um reboteiro ofensivo. A defesa, sinceramente, eu tô surpreso do quão boa ela tá. Eu acho que, infelizmente, ela vai cair um pouquinho, mas o ataque não. O ataque eu já imaginava que ia ser um dos 5 melhores ataques da liga aí. E a gente tem 3 caras aí no CJ, no Zion, no Brandon Ingram que podem facilmente meter 20 pontos por jogo, tranquilamente. Valanciunas, não esquece, Valanciunas. O Valanciunas pode ficar aí no 19, né? Que não é 20, aí você tem que pôr, né?
Mas coitado, o Valanciunas está com quarta opção ofensiva, que é um luxo, né? A gente já falou isso muitas vezes, eu acho, nesse podcast, mas você tem um cara ali que. O Valanciunas como sua quarta opção ofensiva é um negócio assim que a gente não teve em New Orleans. Essa que é bem a verdade, assim, desde que a franquia veio para New Orleans que eu acompanho. Rafa? E ele dá uma bola de segurança, né? Quando o jogo não tá fluindo, é bola no post lá que ele dá um jeito de ou passar, ou pegar uma falta, ou fazer a cesta, né? Exato. É o valor de ter um veterano, né? Nessa line-up aí. Porque, querendo ou não, assim, a gente tem 2 veteranos no CJ e no JV, né? Mas os outros 3 ali são bem novos, né? Então, essa bolinha de segurança que você falou aí é fundamental. E vocês podem até, a gente pode até perceber, né? Quando, principalmente segundo, terceiro, quarto ali, quando as coisas começam a dar uma enroscada no ataque, geralmente o time procura um post-up do Valanciunas, justamente porque é uma bolinha de segurança e sabe que ele é um veterano, ele não vai se apressar, provavelmente ele não vai cometer turnover, ele é um cara de baixíssimo turnover, então, assim, é uma vantagem. Então, eu acho que ataque segura, sim, eu acho que o ataque é muito bom. Defesa eu acho que dá uma escorregadinha aí, principalmente por causa de lesões pro Herb, eu acho que o Herb é uma grande parte dessa defesa, assim. Mas o time, querendo ou não, o time é um pouco jovem ainda, né? Claro que não é mais molecada, mas querendo ou não, temporada passada foi a primeira experiência de off-season não, de post-season de muitos jogadores, né? Foi a primeira vez de vários e vários jogadores realmente nos playoffs. Então eu acho que falta um pouquinho mais de experiência indo mais longe nos playoffs, que a gente vai matar isso essa temporada. Mas eu acho que a defesa escorrega um pouquinho. Uma coisa que eu tenho certeza que vai diminuir, que você não mencionou, é que o Pelicans está chutando, né? O Pelicans é o 28º, se eu não me engano, se eu me lembro bem, eu vi hoje de manhã as estatísticas, mas a gente está lá no fundo, lá no top, no bottom 5, de tentativas de 3 por jogo. A gente não arremessa muitas bolas, mas o Pelicans mata 40% das bolas de 3 que arremessa. Isso, para mim, eu não acho que é muito sustentável, né? Que nem a gente acabei de falar aqui, o Naji Marshall arremessando quase 5 bolas de 3 por jogo nos últimos 3 jogos, matando 43%, eu não acho que é sustentável. Eu acho que dessas daí só o Triga mesmo, só o Trey que pode manter ali na região dos 40%. CJ deve subir um pouquinho, mas eu acho que o resto dos roleplayers deve cair um pouquinho, né? O Devontae, que você falou, tá matando 58% de 3. Então eu acho que a porcentagem de 3 deve cair um pouquinho, mas eu gostaria de ver o Pelicans aumentar o volume de bolas de 3. Eu acho que ia abrir mais o jogo pro Zion ainda, e eu acho que a gente não pode ficar ali nos últimos 5 de tentativas de bolas de 3, principalmente quando a gente tem uma máquina de pontuar no garrafão que nem o Zion. Então eu acho que isso daí vai dar uma caidinha também, mas de resto eu acho que, né, que tirando a defesa, eu acho que o resto se mantém, sim, se não subir até, né? Porque ofensivamente esse time aqui é um monstro, né? Uhum. Eu concordo, mas eu acho que eu vou falar a mesma coisa que eu falei, acho que eu não sei se 1 ou 2 episódios atrás, que não é característica do time, né? Ser um baita chutador de 3. Seria pra gente, com a formação com o Zion, acho que vai acontecer em chutar mais. Mas, cara, a gente tem CJ, tem Ingram, que são 2 caras que são mestres, samurais do mid-range. Eu acho que isso não vai acabar. Zion e Valanciunas, que são caras dominantes dentro do garrafão. Então, eu creio que a gente deve aumentar, porque a gente está muito baixo. Eu acho que deve dar nem 30 bolas por jogo. Mas eu acho que não deve ser realmente o ponto forte do time, né? Mas tendo esses jogadores que estão matando bola de 3, aí certamente vai ser algo, né, que a gente vai caminhar aí para frente, né? Beleza, Rafa, agora bora brincar de Mãe de Ná, bora tentar adivinhar o futuro. Deixa eu incorporar aqui. Pega aí que eu vou anotar, tá? Eu vou falar qual foi minha aposta do último podcast, né? Dos 5 jogos. Eu falei que o time ia ganhar 3 e ia perder 2. Eu só errei
que o Nets a gente ganhou, eu tinha apostado uma derrota. E no Jazz o time perdeu, eu tinha apostado uma vitória, né? Mas os demais aí eu acabei acertando. Bora ver se minha média aí ela cai, né? Com essas bolas de 3 ela aumenta. Então vamos lá. Contra o Lakers, eu aposto numa vitória. O que tu acha? Vitória, pô, sapatada. Isso aí vai ser o Zion, vai. Puta, que dó. O Anthony Davis vai sair de ambulância desse jogo. Pessoal, a gente estava até comentando aqui, né, que o nosso querido homem de vidro, né, ele acabou se machucando na hora que ele foi fazer uma enterrada ou se pendurar no ar. Aí até o próprio 2K estava reproduzindo isso, né, rapaz? A gente estava até aqui comentando essa história. Pô, nem o Ronnie 2K respeita o cara mais. Vamos lá. Golden State Warriors. Eu apostei numa derrota, que eu, assim, apesar do Golden State estar jogando muito mal, mas realmente é algo que a gente ainda, se o Ingram não voltar bem e o time não tiver toda aquela comunicação e toda aquela, vamos dizer assim, atenção, né, a gente pode acabar perdendo, né? Mas e aí, qual a tua opinião? Também acho que a gente perde esse jogo aí, porque a defesa de bola de 3 do Pelicans ainda não tá muito afinada e é o Golden State, né? Então eu acho que a gente acaba perdendo, mas acho que vai ser competitivo o jogo, viu? Não vai ser que nem anos passados aí. Eu também acho. Atlanta Hawks, eu apostei numa vitória, né? Porque a gente jogou com eles na pré-temporada, enquanto a gente conseguiu colocar o ritmo, né, a gente conseguiu ir bem, mas é pré-temporada, né? Mas eu acho que dependendo de como que o time vai estar, já com o Ingram, já com o Herb de volta, eu acho que a gente consegue vencer. Mas aí, o que tu acha? Esse daí eu vou jogar como derrota também, porque é o típico jogo que o Pelicans gosta de perder. É aquele jogo que, puta, tá com cara de que dava pra ganhar, sabe? Entendi. Indiana Pacers, Benedict Mathurin vai fazer quantos pontos? 50 pontos? Eu apostei numa vitória aqui, eu tô um pouco mais otimista. Mas aí, que tu acha que a gente vai cair nessa casca de banana aí? Não, isso aí não. Acho que o Pacers não é interesse de ninguém que o Pacers ganhe. Então eu acho que a gente acaba ganhando esse jogo aí, sim. Beleza. Chicago Bulls, eu acho que dá pra gente ganhar, mas como vai ser na casa do Bulls, dependendo da situação, eu aposto numa derrota aqui. Eu já aposto numa vitória contra o Bulls. Não acho que eles, sem o Lonzo e o Lavine tá com dores no joelho, ele já operou o joelho, então talvez ele não jogue, talvez jogue, não sei. Eu acho que o Bulls ele vem pra Copa Cade, viu? Sinceramente, eu acho que eles vêm pra Copa Cade. Caramba, bicho, pelo amor de Deus. Não falei isso não, porque o Lavine tá num fantasy meu aqui e eu dependo muito dele. Copa Cade já foi, a Copa Cade já foi. É o Wemby. Falando da Copa Wemby. Exato, mas sinto muito. Eu troquei hoje o Lavine no meu fantasy. Caramba, e pior que nesse fantasy ainda tem o Brandon Ingram, né? Por isso que eu tô meio triste. A tua semana não tá muito boa, não. Não tá. E fechando com o nosso Portland Trail Blazers aí, né? Que tá brigando aí pra voltar, né? Eu apostei numa vitória aqui. Tu acha que aquele jogo que a gente escorrega? Eu acho que é uma ramelada típica do Pelicans também por causa do Damian Lillard. Não sei se ele vai jogar ou não, né? Que ele tava machucado, não tava? Esses tempos aí? Isso, era 2 semanas, cara. Eu acho que até lá ele deve ter voltado já. Então, não sei, mas eu tô meio... Aqui a gente tem o Herb de volta também, né? Mas eu não sei, eu não tô muito... Confio de novo. Eu acho que talvez eu esteja contaminado pelas temporadas passadas do Pelicans aí, né? Meu tipo de jogo que o Pelicans dá uma ramelada aí. Não sei, cara. Eu tô torcendo, eu espero muito que ganhe mesmo, porque seria lindo, mas... Principalmente pro CJ, né? Tô torcendo muito pro CJ esfregar peru na cara do Damian e falar chupa aí, Hudson. Mas não sei não. Acho que não ganha não. Mas gostaria que... Se for perder, que seria com uns 40 pontos do CJ, pelo menos. Beleza, gente. Então aqui no prognóstico, 4-2, né? Fechando aqui, a gente tá com... Até o momento a gente também tá 4-2. O Rafa foi um pouco mais comedido aqui, jogando 50%, né?
Então vamos ver, né, como é que o time vai ficar aí, né? Então, pelo menos a gente só não quer ter aquela surpresa do ano passado, né? Quando a gente esperava 50%, o time ganhou 2 jogos em 15 jogos, uma coisa assim. Eu até quis esquecer disso daí. Então, vamos ver aí. Tomara que nós dois estejamos errados, né, Rafa? Seja 6-0, né? Pô, tomara, viu? Vou ficar feliz de estar errado. Mas, cara, eu acho que a gente cobriu tudo aqui, né? Desse review e esse preview. Mas, para a gente terminar aqui bem, né? Tava atrás de um meme, cara, que seria o Westbrook do lado do LeBron, né? Que seria 0-6, né? Seria um número mágico aí, né? Para esses primeiros 6 jogos do Lakers, mas o Lakers acabou ganhando aí do Denver, que até agora não engrenou. Mas e o que tu tá achando aí nesse nosso concorrente aí pra Copa Wemby aí? Pô, tô super animado com o Lakers aí, eu tô gostando de ver, isso mesmo. Tô aqui, vai toda a minha força aí pro Westbrook. Por mim, eu botava mais uns 10 arremessos na mão dele. Mas é isso aí, né? O Lakers agora tá virando nosso time da D-League, né? Ele tá desenvolvendo jovens pra gente aí. A gente só chega no draft e pega os jovens já. Né? O último presente deles aí foi o Dyson. Muito obrigado pro Lakers. A gente só precisa esperar, na verdade, né? O Westbrook resolver arremessar pra caramba, ou o Davis, sei lá, pisar numa toalha e machucar o dedo, alguma coisa do tipo assim. O LeBron também tá meio que farmando stat ainda. Ele não parece que ele tá muito na pegada de ganhar jogos, né? E o Lakers tá parecendo os times do Pelicans do passado, né? Os caras estão chutando só 25% de 3. Então tô adorando, assim, parabéns pro Lakers, fica aqui o meu selinho de aprovo. Continuem assim, se os caras ganhar 1 de cada 6 jogos, assim, pra mim tá excelente, pode manter essa média. O Westbrook, ele tá construindo aí mais um prédio em Nova Orleans, né? A gente espera que ele consiga a gente conseguir pelo menos ficar entre uma escolha de loteria, seria bem interessante, né? Pra quem não sabe, né, o Lakers pra essa temporada, a gente tem um pick swap. O que é esse pick swap, né? Ainda da troca do Anthony Davis, né? Que o Lakers ganhou, né? Segundo eles, ganharam da gente. Eles ganharam a Copa Disney. Então a gente tem o direito aí nessa próxima temporada de que quem ficar com a melhor posição, o time pode trocar, né? Então se o Lakers terminar aí entre as três primeiras, ou até, sei lá, uma escolha de loteria, e o Pelicans terminar numa escolha muito acima, né? Ele pode fazer a troca e daí a gente teria uma escolha melhor aí para essa temporada, né? Então é algo para se monitorar, né? Que eu acho que vai ser um negócio bem interessante. Então amanhã, né? No caso, quando a gente está gravando diante do jogo com o Lakers, a gente espera aí que o time consiga ganhar, né, para aumentar esse recorde negativo e o Wemby ficar mais próximo aí da Louisiana, né, que é uma região, né, Rafa, que tem uma certa proximidade com a França. Eu acho que ele vai se adaptar bem, né, com os costumes da Louisiana, né. Pô, com certeza, tem Bourbon Street lá em Nova Orleans. Nova Orleans, né, só o nome já diz, New Orleans. E amanhã é jogo de 6 pontos, né? Que nem diria o professor Lucha. Jogo de 6 pontos aí. Só o Lakers fazer a parte deles e perder de uns 20. O Pelicans também pode fazer a parte dele e ganhar de uns 20. Todo mundo sai feliz. A única coisa que me preocupa com esses Lakers aí é que eles não fazem ponto, mas eles estão uma defesa top 10 da NBA, né? Então, nosso amigo Presuntinho lá, ele tem feito um bom trabalho nesse sentido, né? Apesar de ofensivamente o time não tá ser o penúltimo aqui, né? Mas, então, Rafa, eu acho que falamos demais, né? Já estamos falando de Lakers já, cara. Então, quer dizer que eu acho que a gente já tá naquele final de festa já. Então, cara, fala aí pro pessoal dar um seu destaque final, dá um oi, fala que promete que é 6 jogos aí tu vai estar aí, mas dá um agradecimento pessoal. Isso aí, pessoal, valeu pela paciência, pela audiência mais uma vez aí. E ó,
vocês estão vendo uma coisa histórica, né? Eu tô otimista com esse time. Pô, chutei 3-3. Isso daí é otimista pra mim, né? Nos próximos 6 jogos. Então, porra, eu tô otimista. E tem várias coisas pra gostar aí do time. Se liguem aí no time, porque de fato é uma das poucas vezes que eu vi essa franquia, de fato, no caminho certo, tomando decisões inteligentes e fazendo a coisa certa. Então, você já deve ter percebido que eu sou bem crítico das coisas. Eu tenho uma régua relativamente alta pro Pelicans aí. E eu tô animado com as decisões do time. Eu acho que finalmente a gente tem alguma coisa que vale a nossa atenção. Então, para isso, bate lá no Fambonanet, dá uma moral pra gente aí, né? Também chega lá no YouTube, se você não gostar, podcast, caramba, eu quero entrar no YouTube. Beleza, vai lá no Pelicanos do Brasil, nosso podcast tá lá também. Dá uma moralzinha pra gente, mandem perguntas, críticas, sugestões pra gente falar no próximo pod. No mais, é isso aí. Muito obrigado e vejo vocês depois da sapatada que nós vamos dar no Lakers aí, depois dos próximos jogos. Espero que eu esteja errado, que a gente ganhe todos. Cara, eu tô até sem palavras, Rafael Politi. Otimista. Esse daí era o que a gente precisava para esse final de 2022 aqui. Espero que ele continue feliz. Ele estando feliz, todos nós estaremos felizes. Então, pessoal, como destaque final, né? É só falar um pouco realmente da saúde do time, né? O Dyson Daniels aí, que é um moleque aí que a gente tem monitorado, é um cara que defensivamente aí já tem contribuído. Teve uma torção aí de tornozelo, né? Deve voltar aí nos próximos jogos e pelo que ele tem mostrado, talvez ganhe alguns minutinhos aí na rotação, né? Principalmente nessa rotação de armadores, que mais pra frente a gente deve falar da trade deadline, o que a gente deve fazer, mas como destaque final aí, realmente manter os olhos aí quando ele retornar, né, que vai ser talvez um destaque positivo aí do time, né. E, né, realmente, mais uma vez agradecer, né, aos que estão até aqui escutando a gente, como o Rafa falou, né, vão lá no Fambonanet, dê a sua audiência, faça o download, não custa nada, gente, né, lá no YouTube também, dê um like lá pra gente, compartilha aí pelos grupos de WhatsApp aí, Telegram, o que for aí realmente para que a gente tenha um pouco mais de engajamento. O time tá melhorando, a gente espera também que nossa audiência também melhore, porque para vocês terem uma noção, a gente tá gravando aqui na véspera do feriado, realmente tirei o Rafa aí do vício, que já tá na segunda grade aí. Ainda nem começou os trabalhos, então para vocês verem o nível de comprometimento que a gente tem, né? Que nossa vida é muito corrida, mas a gente está aqui realmente para manter vocês informados e trazer as melhores, né, análises e informações do nosso Pelicano. Beleza, gente? Então, mais uma vez. Só porque você falou, Gilson, eu tava guardando essa aqui pro final aqui, hein? Porque eu já tô aqui, ó. Opa! Agora que é a água do William Bonner, né? É a água do William Bonner. Aquela água do William Bonner. Eu tô na apuração aqui ainda. Ai, gente, então, pra acabar bem, né? Uma latinha dessa estourando aí, gelada. Então, muito obrigado e até a próxima. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.